Estamos de volta com Painel Cidadão. Sim, efetivamente, com o segundo bloco do Painel Cidadão e com o nosso entrevistado, o Dr. José Bezerra de Moura. Meu caro Bezerra, mais uma vez, meu abraço, meu respeito e o agradecimento por prestigiar o Painel Cidadão. A recíproca é verdadeira, é um prazer sempre a gente poder conversar com os prudentinos, com o pessoal de Santo Anastácio e dar nossas impressões sobre aquilo que a gente acredita que seja viável para o bem-estar social do nosso povo. Já emendando em cima do editorial, rasgamos as nossas leis, a Constituição, a Carta Maior desse país para atendermos interesses de grandes grupos econômicos e até da FIFA, não, Bezerra? Bem, partindo de uma premissa de que leis é um conjunto de regras jurídicas tendentes a disciplinar a vida do homem em sociedade, ao Estado cabe elaborar os projetos de lei, as leis e a própria Constituição. Quando a Constituição, que é a lei maior do país, foi feita, disciplinando algumas regras, ali realmente proibia-se a bebida alcoólica nos campos de futebol. Todavia, como eu disse, que é um conjunto de regras tendentes a disciplinar a vida do homem em sociedade, entendeu o Estado e os deputados e senadores desta República que melhor seria que se autorizasse para atender um compromisso político, né, esportivo, feito no governo do presidente Lula lá atrás. E o atual presidente não poderia realmente roer a corda, deixar de cumprir essas regras que foram arbitradas ou fixadas exatamente em anos anteriores. Então, se por um lado merece reprovação, porque vieram autorizar a venda de bebida alcoólica nos campos de futebol, por um outro lado, nós temos que aplaudir a determinação do Congresso Nacional, que veio realmente cumprir uma regra realmente de ordem internacional, né, que eles assumiram lá fora, e o Brasil não poderia ficar à margem de tudo isso. O que é interessante nisso tudo é que a FIFA, ela se coloca acima de tudo. Você veja bem, a FIFA comanda o futebol mundial, tá? Nenhum clube de nenhum lugar do planeta pode acionar a justiça comum. É só a justiça desportiva, e que nós sabemos bem que ela é bem tendenciosa, principalmente no Brasil. A Justiça Desportiva, o Tribunal da CBF, no Rio de Janeiro, acontece sempre para beneficiar grupos e equipes e valores. Então, isso, de uma certa forma, é inaceitável. Muita gente está contente com a realização da Copa do Mundo do Brasil. E eu também sou esportista e não vou fugir à regra. É a oportunidade de se ver uma Copa do Mundo no Brasil, mas uma oportunidade também de ser isento, né? de ser, digamos assim, autônomo, né? E a gente sabe que em questões econômicas, porque a FIFA assume que é patrocinadores, bebidas e, enfim, uma série de coisas, e nós temos que nos submeter a isso. Mas, ultrapassando isso, também temos coisas novas aí, projetos novos, a imprensa já começa a falar, a gente do mundo jurídico já começa a acompanhar, de aposentadoria, 95 anos homens, 85 anos mulheres. Quer dizer, tudo é um debate, mas o mestre pode nos explicar melhor sobre isso. Pois é, com relação ao assunto ainda passado sobre a FIFA e o governo federal, de fato a gente percebe que houve aí uma ofensa, uma ruptura da soberania nacional. Um país é soberano em atitudes, em postura, em comando gerenciativo do seu território. Mas houve aí uma decisão conciliatória, onde permitiu-se que a Carta Magna fosse lesada ou ferida nesse particular e abrisse aí um espaço para que a FIFA continuasse a reinar. Não só no Brasil, mas em todos os países do mundo, onde o futebol são realizadas as Copas do Mundo. Exatamente. O caminho é o mesmo. Exatamente, porque há uma despesa muito grande e eles precisam tirar isso de algum lugar. Acharam que vendendo bebida é possível realmente resolver esse problema. Por outro lado, com relação à pergunta que você fez aí, falando sobre o problema de ordem judicial, de que
as federações não permitem que a justiça comum intervenha para resolver questões ou litígios que envolvam desportistas, ainda recentemente aconteceu a justiça realmente decidiu comum, um caso do Rio Grande do Sul, uma pendência que havia entre o Internacional e o São Paulo, e um jogador realmente teve a sua situação definida. Então, nem tudo é absoluto. Mas essa questão do jogador Oscar com o São Paulo e com o Internacional são questões trabalhistas, né? A questão do desportiva mesmo, a questão suspensões, a questão de aplicação do Código de Defesa do Torcedor, o Código do Torcedor, tal, muito longe da justiça comum, somente na área desportiva, somente no Tribunal da Confederação Brasileira de Futebol. Não tenha dúvida, eu concordo com você, suas colocações são perfeitas, apenas eu fiz esse reparo, essa colocação, a fim de que entendamos que a nossa Carta Magna não dá nem a time de futebol, nem a federação, direito absoluto de discutir e decidir sobre a sorte dos seus futebolistas, dos seus associados, etc. Quando uma porta se fecha, a outra abrir-se-á. E você sabe que a última porta é a do Supremo Tribunal Federal, que, por incrível que pareça, está realmente lotado, com a mesa cheia de coisa, e a gente está vendo decisões aí interessantes. Não vamos nem discutir esse assunto. Nós vamos falar do Supremo daqui a pouco. Tem o papel dele, eu tenho dito aqui, a Constituição de 88 outorgou ao Supremo Tribunal Federal a questão de guardião da Constituição. Mas hoje, o que a gente tem visto muito, ele tem sido um guardião dos interesses, não da maioria, de uma minoria, de uma classe política, enfim, de uma série de coisas. Mas nós vamos rodar um bloco comercial. Na sequência, o Dr. Bezerra nos fala sobre os novos projetos que vêm aí da Previdência Social, a questão de aposentadoria que interessa a todos indistintamente. Rapidinho nós voltamos. Voltamos em instantes com Painel Cidadão.